Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Stephanie, diretora da NMV, e hoje eu estou aqui para a gente falar sobre as associações. A gente vai falar sobre a Associação Brasileira de Hospitais Veterinários, a BHV, e a Associação Nacional de Médicos Veterinários, a NMV. Bom, eu vou deixar cada um dos nossos convidados se apresentar, que fica mais fácil. Pode começar, Thomas. Meu nome é Thomas Marzano, eu estou como tesoureiro já na segunda gestão da Associação Nacional dos Médicos Veterinários. Sou veterinário também, já formado há mais de 20 anos e sou um grande entusiasta da classe veterinária. Bem resumido. João. Obrigado pelo convite, eu sou o João, estou presidente da Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários, na terceira gestão, e hoje estamos aqui para falar um pouco do associativismo. A gente gosta pouco, né? Vamos fofocar aí bastante. Olá pessoal, obrigado aí o convite da Te Conecta. Meu nome é Eduardo Pacheco, eu estou tesoureiro da BHV, terceira gestão nossa, né, do triênio 23-26. E acho que a ideia aqui hoje é contar um pouco da nossa história, né? Como que chegamos aí aos mais de 500 afiliados. Tem muita coisa aí pra gente... História não falta. Opa. Essa parte aí vai ser boa. Muita. Das histórias boas. Bom, vamos lá. Quem quer começar e falar um pouquinho de como que nasceu aí a associação? Eu vou começar porque a BHV nasceu primeiro que a NMV. Pode ser. Ela é filha, não. Ela é nossa filha. Vamos na ordem cronológica. Vamos na ordem, os velhinhos primeiros, os novinhos depois. Olha só, Brincadeiras à parte. A BHV, ela surgiu em 2017. Muito legal o contexto dela, né? Ela surgiu, olha que interessante, estávamos todos envolvidos, eram 11 hospitais, nós estávamos envolvidos com uma negociação, com um grupo inglês, americano na época, e olha que interessante, essa negociação foi frustrada, e esses 11 hospitais falaram assim, cara, a gente precisa se juntar, porque senão a gente vai ser engolido. Passamos o telefone, um ligou pro outro, marcamos uma reunião no Santa Inês, em São Paulo, numa sala de treinamento que a gente tinha. Todo mundo veio para São Paulo, fizemos uma reunião, nos juntamos, fundamos a associação. E dali em diante, cara, eu brinco, eu sempre comento, Pacheco sabe que a gente sempre fala essa frase, éramos 11 loucos. Cara, os loucos hoje são um bando enorme. Então, foi aí que nasceu a BHV. Acho que uma demanda do mercado, queria até registrar isso, não existia nada em termos de associativismo de empresários. Tinham alguns tipos de associações, mas falando de negócio, falando de empresa, falando de contratos, de trabalho, de todas as dores que o empresário tem, não tinha. E aí a gente fundou em 2017. O Pacheco estava nessa sala dos 11 loucos aí. Sim, o interessante é que já durante, quando a gente começou a se juntar, a gente sempre pensou em algo a nível Brasil, né? Não uma coisa regionalizada São Paulo, né? Tanto que nessa reunião a gente já tinha representantes da Bahia, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Então acho que isso aí foi um dos pontos fundamentais para a gente conseguir abranger tantos estados, né? É importante falar, né, João, que hoje a BHV só não está em 3 estados da federação, né? Então, e fica até um convite aqui também, né? Porque hoje a gente está com mais de 500 afiliados, uma grande força na região sul-sudeste, centro-oeste, e começamos assim, né, devagarzinho. Eu acho que também é importante depois a gente comentar também como que a gente conseguiu ter tanta permeabilidade pelo Brasil, né? A gente fez aí por volta de 200 eventos regionais nesses 8 anos de existência da associação, né? A gente fala que foi uma evangelização, né, da gestão. Né, a gente foi ali com a bandeira da BHV de cidade em cidade, já promovendo palestras, sempre com foco na gestão veterinária, que era um calcanhar de Aquiles aí do empresário, né, porque essa disciplina não é dada nas faculdades. E também a gente tinha pouquíssimos cursos a respeito. Então a gente tem muito orgulho de falar que fomos percussores aí da gestão na medicina veterinária. Legal. E a NMV? Bom, a NMV... Eu vou antes da NMV. Você vai comentar. Eu vou contar onde nasceu a NMV. Não, mas é engraçado assim, por quê? Né? Eu já conheço o João Pacheco desde antes da BHV. Verdade. E eu lembro que assim, a gente, né, eu trabalhei 12 anos no hospital em São Paulo
E aí a gente sempre se reunia em 3 hospitais ali que tinha um consultor, né, ali Em comum. em comum, e começava a discutir como que a gente faz isso, tal, não sei o quê, e, né, você vê. Então o que que acontece? Quando a BHV surgiu, né, e tinham eventos de hospitais e não tinha uma associação, era uma coisa bem legal. Aí a BHV começou a ser caminhando, não é? E aí eu lembro que a NMV surgiu dentro de um curso da BHV. É um curso da Fundação Dom Cabral, que ainda existe, né, dentro da BHV. E aí a gente sempre falava, legal, agora os hospitais, vamos falar assim, os estabelecimentos, clínicas, tudo, estão assistidos. E os veterinários? Aí, então como é que a gente faz, como é que pode ser feito e tal. E aí nisso, né, em conversas ali de corredor, em momentos ali mais descontraídos, né, com fraternizações, a gente falou, não, quem agora que vamos pegar a mesma base que foi a da BHV a gente tem que fazer alguma coisa nacional. E aí que surgiu. E hoje, né, até o momento agora, né, aí o 3º dia da feira, no 2º dia a gente já tinha batido 5.500 associados. Hoje com certeza vai passar de 6, pelo tamanho que está hoje, até 7.000. Então a gente está falando de estudantes e médicos veterinários. E aí com isso, cada vez mais, a gente vai falar disso mais depois, fica muito mais forte, né, você com mais de 500 estabelecimentos, mais de 7.000 veterinários, para poder buscar os nossos direitos, poder correr atrás. Porque a associação, a gente faz evento, a gente faz, né, curso, um monte de coisa, né? Mas a associação tem essa base mesmo de representatividade dos seus membros. Então, começar a ir atrás, começar a correr atrás das coisas. A associação hoje ela tem 4 anos. Então, ela teve a BHV, entendemos a necessidade de alguma coisa diferente, que outras associações nacionais têm bastante. Agora, que realmente pensa que não é para enriquecer os diretores, e sim para ter uma grande força para a medicina veterinária. É isso que voz, esse é o né? ponto ter voz, cada vez mais. Acho que é legal que os dois falaram que nasceu de uma necessidade, né? E aí eu acho que é bem legal isso, que é a necessidade que fez vocês formarem a associação para lutar pela profissão. Então, pelo empreendedor e pelo médico veterinário ali, ele solo, né? Aquele o que é empreendedor e o que não é empreendedor de si mesmo, né? Então, acho que a necessidade fez. Você sabe uma coisa muito interessante, né? Se a gente olhar para esse contexto, as reuniões da BHV nessa sala desse ano foi muito interessante. A BHV também tem poucos anos de existência. E a gente vem de um mercado onde ele era composto basicamente por veterinários gestores que tinham clínicas, montaram hospitais, montaram centro diagnóstico, nunca tiveram noção nenhuma de gestão. Em algum momento da história do crescimento, o cara olhava um para o lado do outro e falava, meu Deus, e agora? E não tinham onde buscar curso, não tinham onde buscar informação, não se conversavam. Então essa lacuna ela era tão grande e ela demorou para chegar. Sabe por quê? Aqui está o segredo da coisa. O nosso mercado, ele cresceu sempre a níveis altos. Existia uma escassez de profissionais, existia uma escassez de mão de obra e de estabelecimentos para oferecer serviço de saúde. Então a gente crescia, independente de qualquer coisa, a gente crescia. Em algum momento da história, principalmente quando começaram a falar de grupos, começaram a falar de outros modelos de gestão profissionais, o veterinário ficou preocupado, desamparado, e não tínhamos onde buscar esse contexto. Não tinha escolas. Eu acho que a BHV ela pegou essa lacuna e começou a distribuir de maneira farta e fácil acesso a consultores, gestão tributário, financeiro, e eu me arrisco a dizer que depois, eu até gostaria de falar isso, a gente já está agora na segunda etapa dessa evolução do associativismo empresarial, né? Então, tem muita coisa acontecendo. Você pode até falar um pouco aí? Acho que 2 pontos aí importantes. O amadurecimento da BHV, né? A gente falando aí de 8 anos de associação.
talvez a gente passou já por tanta coisa assim mais básica, né? Hoje a gente, por exemplo, ontem estava discutindo numa sala com várias lideranças de conselhos regionais, com o Conselho Federal, né? Assim, algumas regulações, como por exemplo dos planos de saúde, né? Que hoje está sem regra, né? Então eu acho que hoje a gente sim vive um amadurecimento, a gente tem um reconhecimento já dos conselhos, né? Hoje a gente já também tem tido apoio de alguns deputados e senadores nas nossas causas. Isso é importante, porque a gente sabe que é lá no executivo e no legislativo que as leis são aprovadas, né? E falando um pouquinho do NMV, eu acho que o que faltava muito era a questão técnica, né, Thomas? Porque a gente sempre falava assim, as pessoas no começo dos nossos eventos achavam que ia lá ouvir sobre otite, ouvir sobre nefrologia, mas não, né? Então a gente falou, cara, a gente precisa de alguma associação que cuide dessa parte da pessoa física, né? Porque a gente é pessoa jurídica, né? E aí que surgiu também a ideia da NMV, a necessidade de também falar da parte técnica, porque não adianta você ter uma excelente associação que fala bem de gestão se os veterinários, como pessoas físicas, estão desamparados. E aí eu acho que foi a grande necessidade, né, da NMV ter surgido, porque a gente conseguiu casar as duas associações. Elas são associações co-irmãs, né? A gente se apoia um ao outro, a gente compartilha de parcerias, né? As nossas salas aqui dentro da feira são juntas, né? A gente compartilha, um tá na sala do outro, né? Dando apoio, todo mundo né? sempre junto. Sim, todo mundo. No final do dia, todo mundo é veterinário, né? A maioria, né? Tudo bem. Então eu acho que essa sinergia das associações é um dos sucessos aí, né? E a gente tem muito a crescer ainda aí, né, Bob? E é legal que assim, por exemplo, a gente, num dos cursos dentro da BHV, a gente chamou estudantes para entender a necessidade, o que eles queriam e a base. E aí, pensando nisso, a gente já construiu algumas coisas pela NMV, pensando naqueles estudantes, não tem jeito. Quem emprega tá aqui, né? Tá na associação, nos hospitais. E a gente precisa. O que ele precisa? Hoje a gente percebe que assim, as especialidades estão aumentando, cursos de pós-graduação em tudo que é lugar e um monte de coisa assim. E a pessoa que vai virar todo mundo especialista, quem que vai passar? Quem que é o clínico? Geral vai ficar como? Então, essa é uma grande, assim, se a gente for perceber, uma das coisas que a NMV, tanto que no primeiro ano da NMV, a NMV já fechou um contrato, né, com a Nuremberg Mess Brasil e já iniciou o congresso, né, o congresso que antes era chamado somente de Congresso PetVet. Então esse ano agora a NMV está dentro, então chama Congresso ANMV PetVet. Por quê? Então já no primeiro ano já acreditou, porque a Nuremberg percebeu que não era brincadeira o que estava acontecendo, né? Então tinha a BHV já com a sala andando, já caminhando da parte de gestão super bem, só que o congresso estava A parte técnica estava desacreditada, tal. E aí hoje, né, nesse ano, a gente tem mais de 2.000 inscritos. Foram no total são 10 salas. Teve mais a sala da NMV também, que foi uma complementação. Salas cheias o tempo todo. Só assim, é muito gostoso a gente ver os congressistas, que aí a gente vai pensando numa coisa melhor. Agora a sala tá legal, então a sala da BHV tá ali, a sala do PetVet da NMV. Então os congressistas gostaram. E isso a gente só faz por um motivo: pensando na nossa classe. Essa é a base. A gente precisa do conteúdo técnico, precisa do conteúdo específico para o estudante, precisa do conteúdo da BHV específico para o gestor. Então, o congresso hoje, eu acho que daqui a pouco vai ficar até pequeno aqui também, né, Que tomara, né? Já trocou o lugar porque lá estava pequeno, daqui a pouco vai ter que trocar de novo. E esse é o que a gente imagina, assim, já para não muitos anos, mas 1, 2, que chegue a no mínimo a 5.000 pessoas dentro do congresso. Porque quando a gente vai para fora, a gente vai lá para Orlando, lá no VMX, que tem 30.000 congressistas, a gente fala assim, nossa. Uau. Né? Mas a gente olha para o Brasil com 500 e não sei quantas universidades e tal, não sei o quê.
E a gente acha assim, tem tanta chance de crescer. E por isso que Tem tanto a público, NMV né? quanto a BHV, elas se conversam, né? Porque não dá para ser uma coisa nem outra. Tem que ser as duas unidas sempre. É porque o CNPJ, ele é um CPF antes de ser um CNPJ, né? Muitas vezes Sim. a veterinária ele se confunde, né? Isso é muito interessante a gente falar, principalmente as gerações com mais de 20 anos para trás. Pode reparar, acho que a maioria esmagadora desses estabelecimentos sempre tem um veterinário que construiu essa história dentro da medicina veterinária. E sabe uma coisa interessante até que eu queria falar? Quando a gente nasceu e a gente conseguiu a primeira parceria com a Nuremberg Mess, foi num momento histórico da Pet South. A Pet South vinha de desencontros organizacionais, teve um congresso que foi muito grande em algum momento, e isso estava perdido. Quando a gente fez as primeiras reuniões com a Nuremberg, ela queria registrar aqui que todo mundo que estava naquela primeira reunião, o Diego, o JP, toda aquela galera que estava no começo daquela primeira reunião, e chegaram os 11 loucos lá, porque a gente foi os 11 lá conversar, cara. Foi muito doido, cara. A gente chegou os 11. O que vocês têm? Não, nós somos 11, cara, e a gente está aqui tentando trazer um modelo novo de ideia para mudar esse contexto da Pet South. A Pet South, ela cumpria a sua função enquanto público final, varejo, mas o veterinário, o gestor não tinha, ele não queria mais frequentar aquele ambiente. Quando a gente levou na primeira reunião, nunca mais vou esquecer, a gente pegou, desenhou numa lousa lá, ó, precisa dividir. Veterinário e gestor de um lado e público final do outro, vamos ter que criar uma feira nova, tal, levamos o conceito. Cara, foi muito engraçado, foi um choque, inclusive todo mundo ficou assim, mas como isso? E aí nasceu o primeiro evento que era separado, nasceu a PetVet. Foi muito legal, eu estava hoje conversando com o Gui, com o pessoal ali, ver o tamanho que a coisa ganhou, ela cresceu, ele estava me falando que nesses anos ela cresceu 6 vezes. O tamanho dela. E sabe o que é mais engraçado? Não é só crescer por crescer, a qualificação de quem frequenta aqui dentro. Se você já andar hoje pelos corredores, hoje é um dia interessante, que é o dia que o estudante frequenta. E é muito legal, o rostinho deles olhando aqui dentro. Mas nos outros dias tem gente que define compra, tem, além do gestor, tem um médico veterinário fazendo negócio, entendendo coisas. Cara, foi um golaço. E hoje olhar para trás e ver que a gente estava certo naquele momento, pô, cara, traz um orgulho tão grande. Dava ideia, né? Traz um orgulho tão grande, cara. Então, queria deixar aqui registrado, o Pacheco estava comigo. Muito obrigado por terem acreditado nesse bando de louco, nos 11. Hoje a gente é um monte. Então, ali nasceu tudo isso aqui. E eu vou falar para vocês, como diz o Buzz, ao infinito e além, né? Porque tá só o começo. Eu acho que é um evento muito importante para a profissão no geral, né? Que é como você falou, negócios são fechados. E se você olhar os estudantes aqui, para eles, isso é o mundo. A assim, Disney. Eu lembro a primeira vez que eu vim como estudante, eu fiquei, gente, o que está acontecendo aqui? O que é esse tamanho? Porque muitas vezes a gente fica preso em palestra na faculdade, em semana acadêmica. Eu frequento aquele ambiente todo santo dia na semana. E quando você sai para um evento desse tamanho, assim, o olho brilha. Você fala, que é isso? Essa é a profissão que eu tô, né? O estudante ali. Eu vou formar nisso daqui, eu vou fazer parte disso. Então, acho que a feira ter crescido é um reflexo, assim, do quanto que a profissão tá melhorando, né? Bom, você foi tão assertiva que eu vou falar uma coisa importante pra você. Você é veterinário, tá assistindo a gente, você é gestor. Cara, vem degustar isso. Pô, tá aqui a NMV, tá aqui a BHV, tá aqui um mundo de oportunidades e conexões, cara, sabe? E o associativismo, ele tem essa característica, né? Ele já traz esse vamos junto, vamos. E quem tá aí solto, cara, você que não é ainda do bando de louco, não é da NMV, cara, vem pra cá, cara. Tem um mundo de possibilidades pra fazer, cara. Isso aqui é explosivo. É aquela frase, né, de que junto todo mundo vai mais longe, né? É mais longe. E hoje tem gente mais, dá pra ficar bem grande, né? Não falta veterinário hoje, né? Brincadeiras à parte, a gente vive um momento maluco aí da medicina veterinária, né? Tem gente demais na mesa. Tem. É que nem o que o Thomas falou, né? De ver lá o VMX com 30 mil e você olhar o tanto de veterinário que forma no Brasil aqui atualmente, você fala, pô, dá pra fazer um evento desse tamanho porque tem público, né? Tem público pra estar presente. Não, e lá é engraçado, assim, que também é legal, vou falar uma coisa, né? A BHV, por exemplo, falar da BHV porque tem gente é parceiro, né? Você vê, a BHV ela tem um pacote, né? Para ir para lá, para o dono, o veterinário poder ir.
pra gente ver. Mas lá são 30 mil. Mas um terço disso, acho que nem isso, né? Sei lá, 10% é veterinário. Os outros são todos donos. Os outros são technicians, auxiliares. Então, assim, tem mais forte essa formação, mas, né? E o mais legal é uma coisa que a gente ainda não consegue ver aqui. Porque lá a gente brinca, a gente vê os cabeça branca lá. Lá é obrigatório que o médico veterinário se atualize todo ano. E é a parte técnica. E o mais gostoso é que a gente também está começando a enxergar isso aqui. A gente está começando a ver os congressistas que tinham parado mesmo. Isso, não, é um congresso que era um sucesso na Congresso das Especialidades e tal. E aí foi definhando, aí começou a aumentar, e hoje a gente vê o pessoal que larga o negócio para voltar a aprender. Eu ia falar isso hoje, eu vi hoje isso de manhã na sala Kids. Não tinha só Kids. Na sala Kids não tinha só Kids. Não tinha só Kids. As meninas do jurídico pet falando, os velhinhos. Teve um lá que falou, eu não sou, levantou, pegou o microfone, não sou velhinho, eu sou um jovem de 68 anos. Então, é bem legal ver isso mesmo, porque parece que tá mudando. Antes é aquilo, só o estudante, só o recém-formado que tem que estudar, e agora não é mais, né? Você sabe uma coisa interessante? Eu achei que a gente estava conversando bastante sobre isso, porque a gente tem um hospital, eu e ele, além de ser da BHV, né? A gente foi perdendo a capacidade de comunicação com as outras gerações. Talvez porque a gente ficava preso naquele universo, talvez porque a gente nasceu analógico, não nascemos digitais, e estava começando a haver um distanciamento. Isso que o Thomas está falando aqui, de frequentar aqui, isso também é fruto da necessidade, né? O cara tá lá na ponta, tem um hospital, tem uma clínica, um centro diagnóstico, e ele tá tendo que conviver com o jovem. O jovem é a realidade dele, tem muito. E como as gerações mudaram demais, essa comunicação estava difícil. Então o cara, quando ele frequenta um ambiente desse, começa a entender como que a coisa anda, ele começa, preciso voltar. Sim. Talvez esse seja o segredo. Acho que outro ponto interessante também, já que a gente está contando aqui da história da BHV, é o fato a BHV ela conseguiu promover a primeira acreditação, né, da América Latina, né? Foi um projeto assim que a gente começou em 2018, né? É um projeto super caro, né? Porque para desenvolver uma acreditação, né, que seja aceita por todos os órgãos regulatórios, foi um projeto aí de quase 2 anos com a Bioqualis. Hoje a gente tem alguns hospitais já acreditados, né? E hoje o mais interessante é que a gente já está com 4 universidades em processo de acreditação, né? Então acho que também é importante citar, né, a nossa acreditação, porque a acreditação ela ainda assim, como na medicina humana também é uma coisa que está pegando tração, né? A gente acredita que dentro de poucos anos aí a gente tem aí uma legião de hospitais acreditados, e isso acaba linkando com o médico veterinário também, porque o cara trabalhar num hospital acreditado, ele tem que seguir todos os processos, todas as normas de um hospital com acreditação. E eu acho que os hospitais universitários estarem entrando na acreditação, também fazer parte desse processo, também auxilia na parte da formação do veterinário que vai estar fazendo o estágio ali, aprendendo nesse hospital, né? Sim, sim. É importante até para a formação, né? Então, os novos veterinários que vão vindo estarem nesse ambiente é bem melhor. Sim, e foi por isso que nós falamos, a gente tem que estar dentro da universidade, né? Então a gente começou com as universidades aqui do estado de São Paulo, até pela proximidade, né? Mas o projeto é que a gente estenda para Paraná, Rio Grande do Sul, outros estados. Eles falam acreditação, é que eles já estão tão assim, cabeçados com a acreditação. A acreditação, ele é uma Boa. É como se, por exemplo, são várias coisas que os estabelecimentos precisam ter ali para mostrar, falar assim, por exemplo, a BHV, né, é uma entidade, e aí ela tem terceiros que certificam também os outros. Esses hospitais estão dentro de um padrão mínimo para ter segurança, para ter tudo já pensado. Então, você pensa assim, você gostaria de ir num hospital onde você não sabe se eles seguem as normas todas certinhas?
Você fica muito mais seguro Isso, em um que que então, tem, quer né? dizer, então isso é um negócio legal e o pessoal fica achando que é uma coisa, nossa, mas não, já tá sendo caminhando para isso. Porque quanto mais os estabelecimentos veterinários entenderem que eles precisam dos processos, dos protocolos, das coisas ali correndo de maneira certinha, o dinheiro vem, o faturamento vem. Aí o faturamento vem, consegue pagar melhor os médicos veterinários ali. Né? E aí começa aquela briga, porque o local não paga bem, eu não sei o que não paga bem e tal. Então assim, o que acontece? Melhorando os estabelecimentos, e para isso tem que dar dentro de associação. Não tem jeito, né? E é um valor, né, João? Irrisório, né, Pacheco? Meio salário mínimo por ano, né? Sim. Se a gente dividir por 12 meses, com tanta tanto de coisa benefício, tanta de coisa que a gente oferece, né? O médico veterinário tem que estar dentro da Associação dos Médicos Veterinários. Hoje não tem custo, não tem. É gratuito, então é aquela coisa assim, o hospital já é super, né, para os estabelecimentos, é um custo baixíssimo, se você for ver assim, né, irrisório, e para o estudante médico veterinário não tem. Gratuito. Então assim, só não tá, novamente, né, o João estava falando, mas médico veterinário, estudante, dono, você tem que estar dentro de uma associação. Não só engrandece a classe, mas ele vai melhorar e todo mundo vai parar de reclamar somente de agora eu estou sem faturamento, estou sem cliente, estou não sei o que, não ganho Parar bem. de reclamar, né? Parar de reclamar. É tão fácil, né? Tão fácil então para de pôr a culpa nos outros e vai agir realmente. Bom, gente, e aí vamos falar sobre planos futuros. Quais os planos futuros de cada associação aí? Bom, eu vou começar pela BHV aqui, porque a gente está com um monte de projeto andando em paralelo. E, cara, a BHV é uma explosão de ideias, né, cara? Não faltam ideias e o legal é que a gente consegue colocar muitas para tracionar, né? Assim, 3 coisas muito importantes que estão acontecendo dentro da BHV agora. Primeiro, a gente está em Brasília, a gente criou uma forma de conexão com Brasília muito forte, porque só ir a Brasília pedir, reclamar, a gente descobriu que não era o caminho. Então, estar próximo da nossa autarquia mãe, que é o Conselho Federal, e ele ser um caminho para que a gente conquiste coisas que são importantes para o empresário e para o médico veterinário, é um caminho do futuro. Então, hoje nós temos uma parceria muito grande com o Conselho Federal, estamos atuando em 2 frentes importantes lá, que é a dos impostos. A gente luta pela redução da tarifa dos impostos, para que a gente tenha que a gente consiga ter a mesma alíquota que o médico humano e que a medicina humana, que é em torno de 60% de abatimento. Conseguimos 30%, mas ainda estamos na luta pelos 60%. Em Brasília ainda estamos pela criação da ANSVET, que é o órgão que vai regular, a agência reguladora para os planos de saúde. Se a gente falar de plano de saúde aqui, acho que a gente ia explodir a audiência. Não. A audiência ia explodir, porque é a conversa do momento. Uma das maiores dores. E dentro dessa, a gente fala ANS, mas é uma agência regulatória. Vão ter algumas coisas que vão ser reguladas lá também, como propaganda, muita coisa que hoje só chega para o veterinário, mas não chega para o empresário. Então essas são causas importantes. E o Pacheco falou uma coisa muito legal, a acreditação universitária, né? A gente está desenvolvendo, já está sendo testada, a USP, a Anhembi Morumbi, Botucatu, são os 3 que estão sendo testados. A partir do momento que eles forem testados e a gente validar esse processo, a gente vai acreditar eles. E aí a gente quer abrir para o ensino a acreditação. Você foi feliz na sua fala. Se a gente acreditar onde é o berço de formação, o cara vai sair da faculdade falando, opa, aqui... O padrão é outro, né? O padrão é outro. E quando ele chegar para trabalhar, ele fala, doutor, o senhor não sabia que tem um modelo e tal. Então acho que ali a gente consegue, né? Ele vai chegar inovando e melhorando o local de trabalho dele, né? E acho que o último item também que eu queria falar é o nosso desenvolvimento do sistema de dados que a BHV está fazendo. Sim, né? Bem lembrado. A gente é o sistema de informação, é o CIV, né? E é engraçado hoje, se você quiser algum dado sobre os hospitais, como faturamento,
quantos funcionários tem, qual a maior dor, a gente não tem esses dados, né? São inexistentes no Brasil esses dados. Diferentemente dos países europeus e dos Estados Unidos, né? Porque lá facilmente você tem esses dados. Então, e isso interessa muito também à indústria, né? E até para o próprio crescimento do setor, né? Se você não sabe onde que tem a dor ou onde que está falhando, como que você vai investir? Então, é o Gustavo Gonçalves, né, nosso diretor Sudeste, que está tocando esse projeto, juntamente com outros consultores. A gente lançou ele aqui na feira, o CIV, e eu acredito que aí, brevemente, a gente vai ter mais hospitais aderindo, né, fornecendo dados para a gente ter uma coisa mais substancial para apresentar ao mercado. Legal, bastante plano. Muito bem. Bom, a NMV cresce, né? Todos os anos ali. A gente ainda tem algumas coisas que a gente está desenvolvendo. Uma das principais coisas é conseguir trabalhar melhor com o médico veterinário, a parte técnica, né? A gente tem alguns planos, principalmente para o nosso congresso do ano que vem, na Congresso NMV PetVet, tentar deixar cada vez mais atrativo, de uma maneira onde tem um início, meio e fim do congresso. Então tem uma continuidade para as pessoas não virem em algumas, vou escolher isso que me interessa mais, não, para ele ter um desenvolvimento e uma experiência ali cada vez mais. Ano que vem a gente vai ter mais eventos presenciais e mais eventos online, principalmente focado na parte técnica, né? Que nem o João Pacheco falaram, a gente precisa também desenvolver o veterinário na parte técnica. E ainda está no forno algumas coisas que a gente também vai desenvolver com a indústria. Então, pegar uma demanda da indústria para o médico veterinário, para a gente conseguir que eles se comuniquem, se falem mais, né? Então, ser esse o elo entre a indústria e o médico veterinário. Médico veterinário, assim, a gente fala médico e estudante também, tá? Mas ser esse elo. Então, muitas coisas vão vir no ano que vem. Ele só não falou onde foi criada a NMV. Faltou Esse é um segredo. Não Quem pode, quiser saber, associe-se, junte-se a nós que a gente conta. É isso que eu estou você escondendo. E aí, gente, pra gente encerrar, querem deixar uma mensagem final aí pra quem tá assistindo? Pode começar, Thomas. Mensagem rápida. Associe-se. Na NMV, ela não tem custo nenhum, né? Então, com certeza vai ter algum link aí embaixo, né, para vocês. Façam, converse com a gente, entre nas nossas redes sociais. E o mais importante, eu sempre falo para todo mundo isso. Tá complicado, tem bastante profissional, tem bastante estudante, tem problema, tem um monte de coisa, né? Prazer, isso chama-se vida. Tá? Então, para facilitar a sua vida, para de reclamar e começa a agir. Que bom. Bom, associe-se à palavra do momento. Junte-se a nós aí, venha fazer parte do bando de loucos. Né? A gente tem tanta luta importante e quanto mais a gente se junta, a gente tem mais representatividade. Então, você que está aí ouvindo a gente, fala, tenta entender, entra no nosso site, entra nas nossas redes sociais, acompanha. É explosivo, cara. Vem aqui entender o que a gente está fazendo. A gente tem um mar de oportunidades. A gente não falou, a gente tem o PAV, que é o Programa de Apoio ao Veterinário Empreendedor. Lá tem um monte de consultoria, um monte de ferramenta para tirar você. Tem uns caras bons lá. Tem uns caras bons, né? Inclusive os que ajudaram a fundar a NMV. E aí, cara, junte-se a nós aí, a gente tem muita coisa, então associe-se, a BHV tá crescendo, tem a convenção, tem muita coisa legal. Fundação Dom Cabral, cara, dava pra gente fazer 3 podcasts aqui falando, né? Eu acho que mais, hein? Eu acho que dá mais. E aí, Pachecão? Eu acho que assim, palavra do momento, né? Resiliência, né? A gente tem que ter muita, a gente não... O mercado aí, pra quem é dono de hospital, clínica, tá meio turbulento, né? Principalmente na região sudeste. Tá tendo muitas mudanças muito rápidas. E eu acho que uma forma de você poder se apoiar é compartilhar isso, né? Afinal, assim, nós somos em 500 donos de hospitais, né? E a melhor forma é você fazer o benchmark, né? Saber onde cada um falhou e onde cada um venceu, né? E compartilhar isso, né? É um caminho mais curto, né? Então, repetindo aqui a fala dos meus amigos e dos meus colegas, se afiliando, né? Participando dos eventos,
Sejam lives, sejam eventos regionais, seja convenção, seja aqui o nosso evento. Enfim, como disse, parar de reclamar um pouco e agir mais, né? Bom, gente, eu acho que a frase que ficou aí é pra gente parar de reclamar e vir para esses grupos que estão tentando melhorar a nossa profissão, que estão tentando ajudar a gente aí. Então associe-se, afilie-se. Com certeza vocês podem buscar as redes sociais deles para saber mais. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e fica de olho nos próximos episódios.